Olá, seja bem-vindo ao meu canal e hoje você vai aprender a fazer uma linha do tempo animada como essa que vai dar um charme todo especial para sua próxima apresentação. De maneira rápida, fácil e sem perder tempo, vamos direto para o tutorial. Bom, então vamos lá. Eu criei uma nova apresentação aqui. A gente pode apagar esses elementos que já vem aqui no PowerPoint. E eu selecionei aqui uma paleta de cores que eu vou deixar na descrição caso você queira replicar esse projeto aí em casa, tá bom? Então vamos selecionar aqui em desenho, vamos selecionar a ferramenta retângulo e aí a gente vai criar uma forma e vamos colocar um tamanho nela aqui de 1,1 de altura e comprimento de 8,3, que eu acho que dá um tamanho bem legal. Tá? E aí a gente vem aqui em contorno da forma e vamos tirar o contorno para dar uma cara mais clean para a apresentação. E aí a gente pode vir aqui em texto. E aí a gente pode vir aqui em desenho, em caixa de texto, tá? E vou colocar aqui, por exemplo, 2017. Tá? Eu vou utilizar uma fonte que é a fonte Roboto. Tá? Ela não está disponível junto com o pacote do Office, mas eu vou deixar aqui na descrição também, mas você pode encontrar ela facilmente aí na internet, tá? 48 dá um tamanho legal, tá? E vamos colocar ela centralizada aqui na caixa, tá? Ó, eu acho que já dá um tamanho bacana. Então a gente seleciona a fonte, vamos colocar um negrito nela e alterar o preenchimento dela para branco. Olha só que efeito bacana que dá, né? Dá um efeito meio de vazado para essa forma. Tá? E uma outra coisa que eu fiz foi adicionar um segundo elemento para dividir o ano. Então a gente vem aqui em desenho, vamos selecionar de novo a ferramenta retângulo. Tá? E agora a forma, a gente vai deixar com a altura igual da anterior, de 1,1. E a largura, vamos colocar um 0,3, só para dar um efeito, né, de divisão diferente. Tá? E aí vou arrastar, você vê que o PowerPoint ele já meio que alinha as formas, né? Então eu vou colocar ela aqui bem justinho com a anterior. Vamos fazer o seguinte, primeiro vamos tirar esse contorno da forma aqui. Então seleciona o elemento, clica aqui em contorno da forma, vou colocar sem contorno. E agora clica com o botão direito e vamos em formatar formas. Vai abrir essa caixa aqui na lateral direita. E vamos em preenchimento, tá? E aqui preenchimento com padrão. E aí eu selecionei esse padrão de linhas diagonais aqui, tá? Então dá esse efeitinho, só para ter uma divisão entre um ano com o outro, tá bom? Para criar as nossas marcações de eventos, né, vamos selecionar a ferramenta linha aqui em desenho, com o Shift apertado, clique e arrasta para cima, que ele vai fazer uma linha bem retinha. Com a forma selecionada, a gente vem em formato da forma, contorno, e aí aqui em setas, vamos selecionar essa última opção aqui, que tem as duas bolinhas nas pontas, né? E olha só que legal, já forma o nosso marcador. E aí se você quiser fazer para baixo, você só seleciona a forma, dá um Ctrl C, um Ctrl V, opa, foram vários aqui, um só. Ou mais se você quiser colocar vários eventos. E aí vamos arrastar ele para baixo. E aí agora basta a gente criar caixas de texto aqui. Então vou colocar, por exemplo, graduação. Não vamos esquecer de alterar a fonte, tá? Sempre usa a mesma fonte para dar um ar mais clean para a apresentação aqui nesse projeto, tá? Aí também vou colocar um negrito. E aqui eu acho que é muito grande, eu acho que 16 ou 14 dá um tamanho legal. E aí também eu coloquei uma segunda caixa de texto, né, que poderia ser, por exemplo, 2014, 2017, né, um subtítulo para esse evento, né. E aí aqui sim a gente pode diminuir mais ainda, que no 12 é um tamanho mais legal. Vamos criar aqui uma caixa de texto nova, né, vamos colocar, sei lá, primeiro emprego. O mesmo tamanho de fonte 14 e também colocar um negrito. E agora basta selecionar tudo que a gente criou aqui, dar um Ctrl C, um Ctrl V
e aí alinhar aqui na frente com o nosso elemento que separa os anos, tá? E aí você vai fazer isso para quantos anos você quiser. Eu vou colocar 5 anos. Tá? Então 3, 4, 3, 4. E aí eu vou diminuir um pouquinho aqui embaixo o aumento da apresentação e vou colocar mais um ano, tá? Ele vai ficar para fora aqui, mas é isso mesmo que tem que acontecer. Para alterar os anos, basta você selecionar aqui o texto e ir alterando. Tá? E os elementos também, agora a gente pode alterar também o texto e o acontecimento. É legal você colocar os eventos mais ou menos quando eles aconteceram. Tá? Então, por exemplo, vamos supor que a graduação ela aconteceu no meio do ano. Tá? Então, eu vou colocar por aqui. E o primeiro emprego? O primeiro emprego eu consegui um pouco antes da graduação. Então, por aqui. Então, para alterar as cores, vamos selecionar aqui o retângulo do ano. Tá? Aqui na lateral você pode clicar nesse balde de tinta e com o conta-gotas eu vou utilizar essas cores mais pastéis aqui de cima. Tá? Os marcadores, a gente pode clicar em um marcador com o Shift apertado, selecionar o outro marcador e aí vir aqui em cor e com o conta-gotas também selecionar a mesma cor da anterior. Tá? E para os títulos, eu utilizei a cor mais escura referente aqui na nossa paleta. Tá? Então a gente pode selecionar as duas com o Shift apertado, clica aqui nas cores de fonte, com o conta-gotas a gente seleciona a cor de baixo. Tá? E aí eu fiz isso para cada um dos anos. Tá? Então eu vou editar aqui e já volto. Pronto, eu já alterei aqui a formatação de cores e olha como já dá uma cara bem bacana para a nossa linha do tempo. Né? Outra coisa que eu fiz naquela linha do tempo inicial foi adicionar um ícone para ilustrar cada um dos eventos. Então, ou você pode procurar esses ícones na internet mesmo e colocar na sua apresentação, ou você pode vir aqui em inserir, ícones, e aí, graduação, por exemplo, selecionar o ícone, inserir, tá? E aí aqui em preenchimento de gráficos, a gente pode vir com conta-gotas e utilizar a mesma cor que a gente utilizou inicialmente. Tá? O tamanho, a gente pode vir em formato aqui do gráfico e diminuir de acordo com a nossa necessidade. Então, eu acho que 1,5 dá um tamanho bem legal. Então, como faz para a gente animar esse negócio agora? Né? É extremamente simples, mas dá um efeito muito bacana. Então, acompanhe aí. Tá? Vamos selecionar tudo que a gente criou. Então, clica aqui com o botão do mouse, arrasta para selecionar tudo, dá um Ctrl C. Aí aqui do lado a gente clica na parte de baixo para aparecer essa linha aqui no slide e dá um Enter. Então ele vai criar um slide novo, a gente pode apagar esses elementos aqui e dar um Ctrl V. Tá? Aqui com o Shift apertado, a gente clica e arrasta até o fim de 2021 aqui. Tá? E agora para animar isso, a gente vai em transições. E quando você clicar aqui em transformar, olha só o que vai acontecer. Bacana, né? Ele já anima todos os elementos para você. Né? Vamos ver esse efeito em tela cheia. Olha só. Legal, né? Mas esse efeito de transformar, ele só está disponível no Office 365. Tá? Tá bom, então se você não tem o Office 365, o que você pode fazer é vir nesse primeiro slide aqui, selecionar tudo que a gente criou também, clicar em animações, e aí a gente vai clicar nessa setinha aqui de baixo e selecionar aqui linhas em caminho de animação. Tá? E aqui em opções de efeito, vamos colocar da esquerda. E pronto, ele também dá o mesmo efeito. Tá? Mas vale ressaltar que nesse caso, ele vai animar cada um dos elementos, como você pode ver aqui. Tá? E aí isso vai deixar a sua apresentação um pouquinho mais pesada. Tá? Eu, como tenho o Office 365, eu vou deixar nessa transição de transformar aqui. Tá?
Uma outra coisa que eu fiz na apresentação foi adicionar o título animado, tá? Que a gente pode fazer da mesma forma. Então vamos selecionar o ano e a caixa aqui com o Shift apertado, dar um Ctrl C, um Ctrl V, e aqui eu vou colocar, por exemplo, carreira. A gente vê que vai precisar aumentar um pouquinho o tamanho da caixa, um tamanho de 12 fica bacana. Puxar a caixa de texto um pouquinho para o lado. E aqui eu vou mudar o preenchimento da caixa para um cinzinha bem claro. Tá? E aí vamos selecionar os dois elementos e colocar ele bem aqui no cantinho. Não importa que ele está aqui para fora um pouco, tá? E aí novamente, dá um Ctrl C, Ctrl V no slide seguinte. E aí vamos puxar ele um pouquinho para o lado aqui, com o Shift apertado. Para ele se mexer só na horizontal, tá bom? E aí, olha o efeito que nós temos. Bacana, né? Então, é basicamente assim que a gente faz a nossa linha do tempo animada. E aí, você não achou que ia ser tão simples assim, né? Me diz aí nos comentários o que vocês acharam, se foi muito complicado, se você conseguiu reproduzir essa apresentação aí em casa, e se você utilizou ela em algum lugar e se deu um resultado bacana, deixa aí nos comentários que eu quero saber, eu estou super curioso e eu preciso do seu feedback para que a gente possa criar um conteúdo aí bem interativo e que eu possa ajudar você nas suas apresentações, tá bom? Então a gente se vê na próxima e até mais!